Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa videoconferência sobre essa campanha nacional de vacinação contra o sarampo 2019. Quem não me conhece, eu sou a Cássia, estou como coordenadora de imunização estadual. A gente chamou a epidemiologista, fez o convite, mas infelizmente até o momento ela não chegou para dar a real situação de como está o sarampo no nosso estado. Mas enquanto elas não chegam, a gente vai dando início à nossa parte, que é da imunização. Deixa eu passar aqui. Bom, essa campanha nacional de vacinação contra o sarampo terá como população-alvo e meta crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que são 4 anos, 11 meses e 29 dias, e adultos jovens de 20 a 29 anos. A meta mínima a ser alcançada na campanha corresponde a 95% de cobertura vacinal de forma homogênea do público-alvo a ser vacinado. O objetivo dessa campanha é interromper a circulação do vírus do sarampo e proteger os grupos mais acometidos pela doença no país. A estratégia será realizada em 2 etapas, considerando os períodos específicos para a mobilização da população para a vacinação. A primeira etapa será do período do dia 7/10 a 25/10. Será realizada a vacinação dessas crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. E o dia D de mobilização estadual será 26/10. Vocês vão poder, ou talvez vocês vão ouvir alguma propaganda com relação ao dia D nacional, será dia 19, mas a gente sabe que para o nosso estado seria muito complicada essa data. Tivemos vários pedidos de vários municípios para que fosse mudada essa data, porque seria impossível no nosso estado estar acontecendo pela questão do feriado e muitos outros eventos que vai ser nessa data. Então, com relação ao estado do Piauí, o dia D dessa primeira etapa será dia 26/10. A priorização desse grupo na primeira etapa deve ser a elevada incidência da doença nesta faixa etária nos surtos registrados em 2019 e também pela gravidade que infelizmente atinge essas crianças, justamente essa faixa etária. A segunda etapa será do dia 18/11 a 30/11. Será realizada a vacinação de adultos jovens na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. O dia D de mobilização, aí sim, vamos seguir o dia D nacional, será dia 30/11. Nesta etapa, priorizou-se o grupo de 20 a 29 anos de idade devido ao número de casos confirmados nessa faixa etária ser expressivo também. Bom, as recomendações para essa operacionalização da estratégia de vacinação contra o sarampo com a vacina tríplice viral. Os critérios para definir o público-alvo desta campanha foram discutidos com o Centro de Operação de Emergência, o COI, e definidos conforme a situação epidemiológica da doença e capacidade operacional dos serviços, justificando-se a necessidade desta pelas baixas coberturas vacinais alcançadas nos últimos anos e situação emergencial do sarampo. Nesta campanha, devido à situação emergencial do sarampo, as crianças na faixa etária de 6 meses até 11 meses, 29 dias, deverão receber uma dose da vacina tríplice viral, a dose 0, e essa dose não será validada para a rotina. É a questão da intensificação que já ocorreu, né? Na verdade, ele só está chamando a atenção porque a faixa etária será menores de 5 anos. Mas, na verdade, essa intensificação já é para ter ocorrido em todos os municípios. Realmente, a gente só está tendo que citar mais uma vez, porque sempre fica uma criança ou outra para acontecer. Mas é a mesma história. Dose 0, aí tem que se agendar a primeira dose com 12 meses e a segunda com 15 meses. As vacinas tríplice viral e dupla viral, provavelmente ou possivelmente iremos receber dupla viral. E aí, nesse caso, iremos distribuir. Até o momento, não. Até o momento, todo mundo recebeu tríplice viral. E dupla viral deverão ser administradas de forma seletiva. É aquela história, gente. Ano passado, nós tivemos uma campanha de sarampo indiscriminada, né? Independente se a criança estava ou não atualizada a caderneta, ela teria que tomar mais uma dose. Nesse momento, não. Realmente, pela situação, a quantidade de vacinas que está sendo utilizadas, então a gente realmente vai ter que ser essa campanha de forma seletiva, conforme o calendário nacional de vacinação. Ou seja,
2 doses de 12 meses a 29 anos de idade e respeitando, claro, aquele intervalo de 30 dias entre as doses. As indicações dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais devem ser mantidas nesta campanha de vacinação contra o sarampo e podem ser consultados. Aquelas recomendações que a gente já tem, né, devem continuar a ser seguidas. No momento da vacinação, da avaliação da caderneta de vacinação do público-alvo, na primeira e na segunda etapa, destaca-se a importância da atualização do documento para as vacinas definidas no Calendário Nacional de Vacinação, conforme disponibilidade da vacina. Gente, a gente teve muita reclamação que no período das campanhas, alguns municípios querem fazer só a vacina da campanha. Com isso, elas atrasam as outras vacinas. Bom, se a gente já está ali, claro, a gente tem que ter aquela busca ativa com relação a essa vacina da campanha. Mas a gente tem que deixar disponibilizadas as outras vacinas também. Não vamos deixar atrasar o calendário de outras crianças só porque é aquela campanha. Então, a campanha é da tríplice viral, é do sarampo, mas temos que deixar disponível as outras vacinas também. Bom, aqui são as coberturas dos últimos anos. A gente vê que o Piauí, infelizmente, não atingiu nos últimos 4 anos. 81,2 em 2015, 81,5, então 86 em 2018, 2019 não fechamos, mas até o momento estamos com 71,2. E essas cruzinhas vermelhas que vocês estão vendo são os estados que já todos foram atingidos pelo sarampo, que já tem casos confirmados de sarampo. Vacinas com componente, citei a tríplice viral e a dupla. A vacina tríplice viral é a sarampo, cachumba e rubéola, e ela vem de diferentes laboratórios produtores, para a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Para os adultos jovens de 20 a 29 anos de idade, serão utilizadas as vacinas tríplice viral e dupla viral, sendo a última do laboratório produtor Serum of India, né? Como descritivo no quadro a seguir. Bom, aqui são as principais diferenças de cada vacina. A gente sabe que nós temos da Fiocruz, Serum India, a Merck, a gente há muito tempo não recebe, infelizmente, porque ela também é muito boa, mas a gente está recebendo geralmente da Fiocruz e da Serum India. Da Fiocruz, ela pode ser de uso adulto e pediatra, a partir de 6 meses de idade, em situação de surto, ela só contraindica para mulheres grávidas. A Serum India é indicada para crianças a partir de 9 meses, contraindica para mulheres grávidas também. Não administrar essa vacina em crianças portadoras de alergia à proteína do leite da vaca. A Merck, adulto e pediatra, a partir de 6 meses de idade, não contraindica para mulheres grávidas. A apresentação de cada um. Geralmente, a Fiocruz a gente vende 10 doses, né? A Serum India pode vir de unidose, pode vir de 5 doses, pode vir de 10 doses. E a Merck geralmente vem de 1 dose. A forma você já sabe como é. A via de administração das 3 é a subcutânea. A conservação das 3 é de 2 a 8 graus. E os cuidados de conservação após a reconstituição. Bom, no caso da Fiocruz, ela pode ficar aberta depois de diluída, ela pode ficar até 8 horas. Se manter na temperatura ideal é até 8 horas. No caso da Serum India, só 6 horas. E a Merck, ela é indicada para ser feita de imediato, até mesmo porque ela é dose única. Mas ela, nas boas condições, ela pode ficar até 8 horas. Não administrar a vacina tríplice viral do laboratório Serum India em crianças portadoras, como a gente citou, né, alergia e proteína do leite. Nessas situações, disponibilizar as vacinas dos outros laboratórios produtores. Para as crianças de 9 meses de idade que necessitem ser vacinadas para a febre amarela, orienta-se aos estados e municípios a avaliação do cenário epidemiológico local, a fim de definir qual vacina será prioritária entre as vacinas tríplice viral e a febre amarela. Diante da avaliação, independente de qual vacina foi aplicada aos 9 meses, agendar preteriormente a outra vacina com 30 dias, a fim de proteger a criança para as 4 doenças, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. Porque a gente lembra, gente, que crianças menores de 2 anos não pode ser feito tríplice com febre amarela. Por quê?
porque a febre amarela pode interferir na eficácia do sarampo. Então, é o que a gente tem que avaliar. A criança tem 9 meses, está no período desse de surto, o que a gente faz? A gente avalia realmente a situação. Eu acredito que nesse momento a gente faz a tríplice viral, aí a gente agenda para 30 dias a febre amarela. Mas já deixa agendado para não atrasar o calendário da criança, que é de 9 meses, certo? Bom, aqui a situação da vacina dupla viral, como eu falei, até o momento não recebemos, mas temos essa possibilidade de receber, né, principalmente para os adultos. Ela é os adultos e pediátricos, contraindica para mulheres grávidas. A apresentação é de 1, de 2, de 5 ou 10 doses. A via de administração também, a conservação também de 2 a 8 graus e pode ser utilizada no máximo até 6 horas, desde que mantidas, claro, de 2 a 8 graus. Bom, a distribuição da vacina tríplice viral para a operacionalização dessa campanha. Nos dias 5 e 6 de setembro foram autorizados a distribuição. É bom chamar a atenção aqui de autorizados, não é que a gente recebeu. Tanto que essa semana é que estamos fazendo a entrega extra. Essa semana está saindo carro, inclusive agora da rede estadual, está saindo carro para fazer entrega. Porque foi essa semana que a gente conseguiu. Então, eles autorizaram. Só que vocês sabem que teve essa mudança da Senad, então eles foram mudar, então eles, quando autorizam no PNI, vai para lá, aí que eles vêm. Então, eles se organizam para encaminhar para a gente, certo? Foram distribuídos mais de 5 milhões, né? Destas, 52% foram destinados para a utilização na rotina de vacinação e as demais, 48%, deverão ser utilizados para a primeira etapa da campanha seletiva, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. A distribuição da tríplice viral em todo o estado. Então, se vocês verem, se vocês prestarem atenção, o Ministério, ele se baseou de 1 a 4 anos, porque como eu falei, a intensificação já foi feita. Foi citada agora de 6 meses, essa questão da dose zero, porque também faz parte agora, nesse momento. Mas para o Ministério é como se já tivesse sido feita essa intensificação. E quem não fez, para continuar fazendo ou terminar, concluir que ainda falta alguma criança, né? Então, ó, o Piauí, o total de doses que a gente recebeu para a campanha foi essa aqui, de 60.821. Mas não é a quantidade de crianças no Piauí. No Piauí, crianças menores de 5 anos é 220 mil. Só que é aquela história, a campanha é seletiva. Na verdade, eu acredito que nem seja tudo isso, porque vocês, como município, sabem a dificuldade com relação ao sistema, né? Às vezes, justamente essa situação de estar fazendo mais doses pela situação epidemiológica, muitas vezes não está conseguindo colocar no sistema de acordo com o que está aplicando. Então, a quantidade de crianças provavelmente é menor do que essa aí. O que foi enviado para o Piauí, na rotina, só foram 30 mil que a gente recebeu e 60 mil como dose extra. Precauções e contraindicações para a vacinação tríplice viral e dupla viral. As precauções. A administração dessa vacina deve ser adiada nas seguintes situações. Em doenças agudas febris, porque a gente sabe que as pessoas se relacionam tudo à vacina, né? Então, a gente adia nessa situação para não relacionar nenhum problema com a vacina. Em doenças, após o uso de imunoglobulina, sangue e derivados, a vacinação deverá ser adiada por 3 a 11 meses devido ao risco de interferência da resposta imune. Então, se a criança está com algum uso de imunoglobulina ou sangue e derivados, tem que ser feita uma avaliação. Aí vai depender da quantidade, vai depender do tipo de imunoderivado que for utilizado, para poder saber realmente o prazo que deve ser estendido. As crianças em uso de drogas imunossupressoras ou de biológicos devem ser avaliados nos CRIs ou por profissional médico para indicação ou não da vacinação. Crianças em uso de corticosteroides em doses imunossupressoras devem ser vacinadas com intervalo de pelo menos 1 mês após a suspensão da droga. Crianças em uso de quimioterapia só devem ser vacinadas 3 meses após a suspensão do tratamento. Transplantados de medula óssea, recomenda-se vacinar com intervalo de 12 a 24 meses após o transplante. Recomenda-se que a gravidez seja evitada por 30 dias após a administração da vacinação. Mas caso seja aplicada essa vacina, não é indicada a interrupção da gravidez, gente.
A gente, claro, vai registrar como erro de imunização, mas não tem, só é realmente fazer o acompanhamento no pré-natal, ver o que acontece. Não tem nada mais que é para ser feito. Se a grávida tomar e não souber que está grávida, ou logo depois descobrir que está grávida, né? Não interromper a gravidez. As contraindicações. A vacina tríplice viral ou dupla é contraindicada nas situações listadas a seguir. História de anafilaxia a doses anteriores da vacina contraindica doses subsequentes. Pessoas com imunodeficiências congênitas ou adquiridas. Ou seja, e crianças menores de 6 meses de idade, claro. Então, essas são as principais contraindicações. Aquelas, como eu falei, são precauções, devem ser avaliadas ou adiadas. Nesse caso aqui, ela contraindica. A vigilância dos eventos adversos, né? Em situações de campanha, quando se vacina um grande número de pessoas em um curto intervalo de tempo, é esperado que ocorra um maior número de eventos adversos, tendo ou não relação casual com a vacina. Portanto, é preciso que os relatos dos eventos adversos pós-vacinação sejam notificados e investigados para possibilitar o monitoramento da segurança das vacinas utilizadas, bem como a diferenciação entre associações temporais com a vacinação e associações causais. Atenção especial deve ser dada à notificação dos eventos adversos graves, os quais deverão todos ser investigados. Para maiores informações e descrições dos eventos adversos associados à vacina tríplice viral, consultar o manual de eventos adversos pós-vacinação. E, claro, encaminhar para a gente também fazer acompanhamento e poder, junto com vocês, né, avaliar. O fluxo de informação para a sua vigilância. Todas as notificações deverão seguir o fluxo descrito no manual do Ministério da Saúde. Salienta-se que, em qualquer situação epidemiológica, os eventos adversos graves deverão ser comunicados dentro das primeiras 24 horas de sua ocorrência, no nível local até o nacional, seguindo o fluxo determinado pelo PNI. É importante destacar que as notificações devem primar pela qualidade no preenchimento de todas as variáveis contidas na ficha de notificação e serem registradas no CPNI. Agora a gente vai ficar com a parte do SERJ, que é do CPNI. Eu vou ver se eu consigo responder algumas perguntas ali, mas a gente vai dar um tempinho aqui para chamar o SERJ, tá bom? Pronto. Surgiu a dúvida de perguntar assim, nessa campanha, se chegar alguém, profissional de saúde ou de outra faixa etária, e aí a gente vai poder fazer? Gente, é como eu falei, tanto que o Ministério se baseou numa quantidade de doses, que ele acredita que ainda está faltando atualizar. Mas vocês mesmos sabem, como eu falei, vocês mesmos, municípios, já falaram que já estão vacinados, mas não colocaram no sistema. Então, provavelmente, vocês vão ter doses suficientes para atender. A gente não vai poder estimular esses outros grupos. Porque se a gente estimular, a gente não vai ter vacina para todo mundo. Em lugar nenhum do Brasil vai ter vacina se a gente estiver estimulando todos os grupos. Mas se chegar algum profissional de saúde ou outro grupo, eu acredito que dá para atender. Realmente se organizar, claro, dando mais importância, dando ênfase às crianças menores de 5 anos, para você bater logo sua meta, para você ter certeza que você já fez toda a sua atualização dessas crianças. Mas vocês podem estar atendendo, só não estimulando o restante da população. Bom, então vamos retornar aqui a algumas perguntas. Perguntaram se a criança chegar lá na sala de vacina e já tiver as 2 doses, né? Está atualizado, gente. É como eu falei, essa campanha é diferente da do ano passado. Ela é de forma seletiva. Primeira coisa é avaliar a caderneta de vacinação. Se tiver tudo ok, pronto, está ok, não tem mais o que se fazer, está atualizado. É porque muitas pessoas podem estar confundindo, porque ano passado a campanha de sarampo foi indiscriminada, mas esse ano não. O principal diferencial é que ela é seletiva. Se tiver tudo ok, não precisa mais tomar. Não, gente, a mesma situação da intensificação é a mesma coisa que vai acontecer nesse momento. Doses antes de 1 ano é considerado dose 0. Não entra na caderneta, dose 0. Ela vai ter que tomar novamente com 12 meses e 15 meses. Tá bom? Continua a mesma situação da intensificação. Repetir sobre a vacina penta. Vamos lá.
A Penta, a previsão que nós tínhamos numa videoconferência do dia 4 de setembro do secretário, a previsão era fevereiro de 2020. Mas, graças a Deus, o Ministério entrou em contato e ainda esse mês, vamos receber um percentual. Infelizmente, não vai ser o suficiente para atender as crianças que já estão em atraso desde agosto, que a gente costuma receber. Mas eles já vão começar a encaminhar essas doses, e aí logo que chegar, a gente já vai fazer a distribuição. Bom, a DTPA do CRIO está em falta, mas ela não tem uma previsão tão longa como tinha a Penta. A gente está aguardando, o Ministério só pediu para a gente aguardar, que logo a gente vai receber, tá bom? Sobre a vacina VOP, o quê? Sobre a vacina VOP, o quê? Só botaram assim, sobre a vacina VOP, qual a pergunta? Como vamos alcançar a meta se nossas crianças já estão todas atualizadas? Que bom! Se suas crianças já estão todas atualizadas, ótimo. Quer dizer que você vai ter doses para atender aos outros públicos. Mas agora eu pergunto, estão no sistema essas doses? Esse é o problema, gente. Porque, por Ministério, é como se essas doses não tivessem sido feitas, é como se não tivesse atualizado. A prova é nossas coberturas. Então, a meta é atualizar quem está atrasado. Se você já está atualizado, ótimo, pois trabalhe no sistema para que você realmente mostre. Porque se você está dizendo que, Aroaz, que já está toda atualizada, então a sua cobertura já está ok, pois ótimo. É realmente só atualização, se já está atualizado. Gente, a VOP está sendo abastecida. Eu até peço, a gente está tendo alguns problemas. Desde fevereiro deste ano, a gente está tentando de tudo para não cortar os pedidos às regionais. Realmente só quando não tem. Por exemplo, o Penta, a gente vai receber um quantitativo pequeno agora, provavelmente o que as regionais pediram não vão ser atendidos. Mas com relação às outras vacinas, agora o que a gente chegou à conclusão em alguns municípios? Muitos municípios só deixam para fazer seu pedido na hora de receber. Isso atrapalha as regionais, porque elas não conseguem fazer um consolidado real da necessidade dos seus municípios, e aí eles pedem para a gente, por exemplo, 3.000 doses de meningite. A gente tem muita meningite, não está faltando. Mas tem município que me reclamou essa semana que não recebeu, recebeu só uma quantidade muito pequena de meningite. Eu disse, como assim? Se sua regional, o que ela pediu, ela recebeu. Quando a gente for descobrir, esse município, não só esse, vários, a gente está vendo que infelizmente, é uma realidade de muitos, só fazem um pedido na hora de receber. Aí fica impossível da regional atender, porque o que acontece? Ela pede o consolidado dela, mas aí depois você vai com um pedido a mais e ela não vai ter como atender. A gente também tem que ver esse questionamento. Ou então, Oeiras, não sei se é esse o seu caso, quer dizer, então eu peço que você se direcione seu pedido para a gente, para a imunização, para o e-mail da imunização, para a gente conversar com a regional, para saber o que está acontecendo, tá bom? Essas doses que já foram feitas em crianças de 6 a 11 meses, teremos que informar de novo? Não. A informação da vacina é feita uma vez. Se ela já foi informada como dose 0, não precisa informar novamente. Agora, ela tem que entrar na intensificação como dose 0. Mas, claro que é só um momento. Ninguém vai repetir uma dose no sistema, a mesma dose mais de uma vez, né, gente? Se uma criança que recebeu uma dose de tríplice viral está aguardando a receber uma tetra, ou seja, uma tríplice viral e varicela. Se a gente não tem a vacina varicela, faz a tríplice viral e depois faz a tríplice viral e varicela novamente? Não. Só faz uma tríplice e há 30 dias para a varicela. Ela pode ser feita no mesmo dia, claro, a tríplice e a varicela. Se não foi feita no mesmo dia, a agenda para 30 dias. Mas por que está em falta a varicela? Na sua regional não tem, porque nós também não temos falta de varicela, gente. Não temos falta de varicela. Qual é a sua regional? Eu não estou conseguindo ver qual é o município. Viu? Se direcione ao seu município ou à sua regional. Nós não temos falta de varicela. Gente, o Sérgio chegou agora, viu? Ele vai já dar uma palavrinha aqui com vocês. Bom dia. Com relação a essa questão da campanha, pessoal, eu acho que vocês já estão acostumados com o registro, né? O registro das vacinas,
no modo do CPNI, que a gente chama que é o registro nominal. Então, para essa campanha, no caso, a gente não vai trabalhar com boletim de campo, tá? Então, o registro dessas informações vai ser conforme o que vocês já estão trabalhando na forma normal do sistema, né? A outra questão também é a gente não vai ter site, tá? Então, os dados de vocês vai ser mesmo como se fosse uma rotina normal da campanha. Então, nós temos, assim, tipo, o envio da produção também, que vocês vão estar enviando para o Ministério, vai ficar conforme o que vocês já estão trabalhando, né? Então, fica município enviando por semana, tem município que envia só no final do mês, então vocês podem estar fazendo dessa forma também, conforme que vocês já estão trabalhando. Então, vocês podem estar enviando ou semanalmente ou então mensalmente os arquivos. A gente tem no informe que foi repassado para a gente, com relação a essa questão da campanha, o registro, né, para os vacinados menores de 1 ano de idade. Então, a gente já até discutiu isso antes, né, assim que saiu esse informe, a gente já discutiu como é que vai ser esse registro. Então, a estratégia aí que eles estão falando, que seria a estratégia intensificação, como a gente já discutiu isso antes. Nós temos também, para quem trabalha com CPNI Web e o CPNI Desktop, a estratégia vai ser sempre mesmo a intensificação. E a dose que a gente vai estar trabalhando seria a dose D, né? O que a gente também discutiu é que vocês têm que pegar e aproveitar a oportunidade e fazer o aprazamento, né, para aquela primeira dose da criança no registro do vacinado, colocando o aprazamento para a primeira dose da tríplice viral. Tá? Então, se ela vai tomar a dose D na estratégia de intensificação, com menos de 1 ano de idade, você aproveita, faz o aprazamento e joga na estratégia rotina e usa a dose como primeira dose. Aí fica a critério aquela questão, né? Se é 30 dias, né? De uma dose para outra, o intervalo mínimo, tá? Ou então você joga mesmo para 12 meses aquela primeira dose. Nós temos aí a questão da população, tá? Menor de 1 ano, ou a população de 1 ano, né? No caso aí, de 1 ano até 29 anos de idade. Nós temos aí a estratégia, vai ser sempre rotina, tá? A estratégia vai ser rotina, e aí nós temos como ver essa questão do registro, tá? Deixa eu só ver aqui direitinho. Faixa etária de 1 ano a 4 anos, né? Nós temos a estratégia aí, vai ser rotina, a dose será de acordo com a situação vacinal. Então, a Cássia já reforçou para vocês que essa campanha, ela não é uma campanha, como a gente chama, de indiscriminada, tá? Ela vai ser uma campanha seletiva, a gente tem que estar avaliando a caderneta do paciente. Então, se ela já tem algum registro de dose, você vai registrar no sistema conforme o esquema sequencial. Então, se ela já tem uma primeira dose, você vai colocar como segunda. Se ela não tem nenhuma dose, você vai estar fazendo como se fosse a primeira dose. Então, é uma estratégia de campanha seletiva, tá? E como é que fica aqueles pacientes que chegam na sua sala para tomar a vacina e ela já está com o esquema completo? Então, você não vai vacinar, tá? Você não tem o que vacinar, porque se ele já tem um comprovante de que já tomou as 2 doses, né? Que o esquema completo seria as 2 doses da vacina do sarampo, então não há necessidade daquele paciente tomar a vacina. Eu acho que no informe fala aí para vocês, eu acho que o pessoal da coordenação deve ter reforçado, a questão de não comprovação. Tá? Eu não sei se foi reforçado aqui a questão da não comprovação, tipo assim, chegou um paciente e não tem nada comprovado, né? Se ele tomou ou não alguma dose de sarampo, tá? Então, vocês aí têm que ver aquela questão. Eu não sei como é essa questão do esquema sequencial para vocês, para esses pacientes. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei mais ou menos como é que seria o registro no CPNI, tá? No web, para menor de 1 ano. Tá? Então, aí nós temos, com relação ao registro na estratégia de intensificação, que eu coloquei em destaque para vocês, e a dose, tá? Então, quando a gente trabalha nessa estratégia de intensificação, nós temos 3 opções de dose. Nós temos a primeira dose, segunda dose e a dose
né, D, que a gente chama, que é aquela dose que a gente vai aplicar em pacientes menores de 1 ano de idade. Então, nós temos essas 3 opções. E com relação à indicação, nós temos aí o profissional de saúde e o ignorado. Então, para esses pacientes menor de 1 ano, quando a gente joga na estratégia de intensificação, o sistema ele quer saber qual é a indicação e a especialidade. Então, a gente está sugerindo que vocês coloquem para essas crianças menor de 1 ano de idade, coloque a indicação ignorado e a especialidade vocês coloquem não informado, tá? Com relação ao registro no desktop, da mesma forma aí, que eu coloquei para vocês no web, né, a estratégia intensificação, o imuno, né, que é a tríplice viral, lembrar sempre da questão do lote, que a gente sempre reforça para vocês, tá? Os vacinadores, assim que chegar a relação dos lotes que vocês vão estar trabalhando para aquele mês, dentro da sua sala de vacina, que vocês façam o cadastro desses lotes, lá no menu que nós temos no CPNI Desktop, né, que é o menu cadastro de lotes. Para quem trabalha com web, a opção seria lá na opção de vincular o lote, de modo que a gente consiga estar trabalhando direitinho essa questão do boletim de movimentação de imunos biológicos. Porque nós temos alguns municípios com perdas, que a gente chama de perda técnica, porque vocês estão cadastrando o lote de um laboratório, né, no caso Fiocruz, e na hora que vocês vão estar digitando o boletim de movimento, vocês estão colocando outro laboratório. Então, o sistema ele faz essa crítica e vocês terminam ficando com as perdas, que a gente chama de perdas técnicas. A outra questão que nós temos aí, justamente, que é a dose também, que nós temos a dose D no desktop. Motivo de indicação, nós temos aí o ignorado, e a especialidade, nós temos também a opção para não informado. Para isso, para aqueles pacientes menores de 1 ano de idade, tá? Nós temos também, para alguns municípios que ainda estão trabalhando com a API Web, nós temos aí a questão do registro, tá? Para essa campanha, então vocês podem estar utilizando aí a faixa etária menor de 1 ano, veja que nós temos lá a coluna, né, menor de 1 ano, e a linha D, que corresponde à dose, né, para essa faixa etária. Nós temos alguns municípios, né, que ainda estão trabalhando com a API Web para algumas salas de vacina. Aqui nós temos o registro no CPNI Web para os municípios que já estão trabalhando com web, só que aqui eu já estou trabalhando com a faixa etária de 1 ano a 29 anos. E nós temos aí, veja que a estratégia agora vai ser rotina, não é intensificação, tá? E veja que quando a gente trabalha com a estratégia rotina, o sistema ele só me dá agora 2 opções de dose, que é a primeira dose e a segunda dose. Ele não tem mais a dose D, que é aquela que é para os pacientes menores de 1 ano de idade. E a estratégia aí já é diferente, já é a estratégia rotina. E veja que quando a gente trabalha na estratégia rotina, ele não habilita mais a indicação e nem a especialidade, que são esses 2 campos. Tá? Ele só habilita para quando a gente trabalha com a estratégia intensificação. Reforçando para vocês, pessoal, eu acho que eu já até compartilhei ontem o novo comunicado, né, que saiu com relação à questão do registro de vacinação no módulo do ESUS. Tá? Então, o ESUS ele tem um módulo de vacinação que ele saiu essa portaria do dia 23 e ontem saiu novamente um comunicado, eu já repassei para vocês, informando que já está, né, liberado para vocês fazerem o registro de vacinação no ESUS. Tá? Coordenação Nacional do PNI repassou para a gente já encaminhou para vocês. Então, a gente está querendo que vocês tentem trabalhar agora direto com o ESUS. Alguns municípios ainda vão estar trabalhando com o CPNI na questão dos hospitais, tá? Porque o ESUS está liberado somente para atenção primária. Tá? Então, os hospitais que são média e alta complexidade, nós temos alguns hospitais que ainda estão trabalhando com sala de vacina e com o sistema do CPNI. Então, esses aí nós vamos continuar usando o CPNI, tanto para registro de dose como para movimentação de imunos biológicos.
E os municípios que têm salas que são atenção primária, então vocês já podem estar trabalhando com o ESUS, e no CPNI vocês vão ficar trabalhando somente com o registro do boletim de movimento, tá certo? Uma coisa também que a gente está querendo que vocês avaliem direitinho é o registro, tá, pessoal, no ESUS. O ESUS, uma vez a dose digitada no ESUS, aquela dose, depois que você envia o banco de dados para o sistema deles lá, que é o CISAB, tá? Para o Banco Central do pessoal da atenção básica, né, que é o DAB, essa dose, depois que ela é enviada, você não consegue mais alterar. Então, a gente está tendo um sério problema com o CPNI com relação aos erros de registro, que a gente sabe que a gente consegue corrigir no CPNI, mas à medida que vocês migrarem para o ESUS, vocês não vão ter mais essa possibilidade de corrigir dose. E a gente sabe que a demanda na sala de vacina pode ocasionar esses erros, tá? Então, no caso, o que seria? Na hora que você vai registrar uma vacina, você, em vez de colocar como hepatite A, você bota como outro tipo de imunobiológico, então, no CPNI, você pode ir lá, excluir aquela dose e corrigir. Como a gente já viu aí, HPV, né, registrada no CPNI, em criança de 1 ano de idade, menor de 1 ano de idade. Então, a gente sabe que aquilo ali, a vacinadora não fez. Com certeza, ela não aplicou o HPV num paciente menor de 1 ano de idade. Com certeza, foi só um erro de registro. Na hora que ela foi colocar hepatite A, pediátrica, vamos supor, e aí ela clicou em HPV, uma letra perto da outra, né, a letra H. Então, a gente sabe que ali foi um erro, ela pode ir lá, excluir a dose e digitar novamente. No ESUS, vocês não vão conseguir isso. Então, a gente pede que vocês tenham bastante atenção com os vacinadores, que na hora que forem registrar essas doses no CPNI, ficar atento se vocês estão registrando no imuno certo, no paciente certo e também na dose, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta com relação ao chat, para a gente tentar responder para vocês. Registro no ESUS PEC, né? Guadalupe. Tá, estou vendo ali Guadalupe, registro no ESUS. Se for com relação ao registro da campanha, tá? Se você está se referindo ao registro da campanha, dessa campanha do sarampo, você já pode estar adotando o ESUS, tá? O que a gente pede é que vocês tenham bastante atenção nessa hora de fazer o registro, tá? Para não registrar uma dose errada, ou num paciente errado, ou um imuno errado, tá? A questão também com relação ao banco de dados, ainda não está integrado. Então, se você vai trabalhar com ESUS dentro da sala de vacina, o vacinador vai ter que estar, no momento, ainda com 2 sistemas. Um do CPNI, para ele estar consultando a caderneta do vacinado, e o outro do ESUS para estar registrando a dose aplicada, tá? Outra questão também, pessoal, o ESUS não aceita registro de vacinação com datas anteriores. Tipo assim, eu vacinei hoje na minha sala de vacina, e eu só vou deixar para digitar amanhã no ESUS. Ele não aceita, tá? Então, o que você vacinou hoje, você vai ter que registrar hoje no sistema, tá? Para você registrar com uma dose aplicada anteriormente, ele só aceita como registro anterior. E a gente sabe que para o CPNI, registro anterior é uma outra coisa, né, no caso. Não é uma dose que eu apliquei e que eu deixei de registrar no dia anterior, tá? Outra questão que vocês estão questionando aí é com relação a esses dados da pactuação, né? Por que alguns municípios estão zerados com o resultado? Ali, pessoal, é uma proporção, tá? Aquele resultado de pactuação é proporção. Então, vocês têm um pacto aí de gestão, no caso, que é o PQAVS, que a maioria dos municípios, né, todos, acho que da federação, pactuaram 4 imunos biológicos. Então, nós temos lá a cobertura da polio, né, que é a VIP, menor de 1 ano de idade. Nós temos a cobertura da penta, nós temos a cobertura da pneumo 10 e nós temos a cobertura da tríplice viral. Então, para cada uma dessas vacinas, o município tem que atingir 95%, que é a meta para esses imunos biológicos. Então, se você não atingiu 95%, em nenhuma dessas 4 vacinas, para aquele referido ano, então a tua meta de pactuação foi 0. Tá?
Porque se você não atingiu nenhum dessas vacinas, a cobertura recomendada, né, preconizada, como eles chamam, que é 95%. Com relação a quem já trabalha com ESUS, vocês podem estar registrando no ESUS, tá? Não tem problema nenhum. A questão é porque esses dados do ESUS, pessoal, quando eles vão migrar para o site do CPNI, eles vão demorar. Porque o ESUS, ele só consegue registrar o imunobiológico com aqueles pacientes que têm CPF ou cartão SUS. Tá? Então, em cima desses dois campos, é que eles vão fazer a questão da integração do banco de dados com o CPNI, de modo que aqueles dados que eu digitei lá no ESUS para aquele CPF vão migrar para aquele mesmo paciente que está lá no CPNI com aquele mesmo CPF. Então, vocês vão ter que estar trabalhando essa questão direitinho aí com relação ao Cartão Nacional Saúde e ao CPF dos pacientes que vocês vão estar fazendo esse registro da campanha do sarampo no ESUS. Justamente, pessoal, com relação a essa questão aí de corrigir, alterar a vacina digitada no ESUS, até o momento, eu tive essa semana vendo direitinho lá com o pessoal da CESAP, lá no Departamento de Atenção Básica, junto com o nosso amigo Paulinho, não tem ainda essa opção, tá? Uma vez você digitou a dose, fez o processamento do banco para enviar para a esfera federal, depois que você finaliza aquele processamento, aquela dose ali, ele não consegue mais fazer alteração. Eu não sei como é que a gente vai ficar com relação a essas coberturas vacinais para vocês. Então, a gente está vendo aí como é que vai estar de hoje para trás a cobertura de vocês e como é que vai ficar agora daqui para frente. Se vai melhorar ou se vai piorar, tá? Com relação a essa questão do cartão de vacina, quem perdeu, você pode estar vendo no CPNI. Tá? À medida que o sistema for implementado 100%, né, no teu município, a única forma agora de vocês consultarem o cartão de vacina vai ser no CPNI Web. Então, no CPNI Web, vocês vão ter que estar vendo a caderneta desse vacinado. Tá? Eu não sei como é que vai ficar a consulta para vocês terem acesso, né, ao CPNI Web para ver a caderneta do vacinado. Vamos ver com a Coordenação Nacional se eles vão liberar esse módulo para vocês, né, a nível de ou município ou a nível de estabelecimento de saúde, de modo que vocês consigam estar visualizando a caderneta do vacinado no web, já que o CPNI Desktop não vai existir mais. A não ser, como eu já falei, para aqueles estabelecimentos que não são atenção primária, né? Como eu já falei, que são os hospitais, as clínicas privadas, né? E o CRI. Tá? O CRI ainda vai continuar usando o CPNI. Essa questão de quando é que vai ser interligado o sistema do CPNI com o ESUS, a gente não sabe, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa lá entre eles, né? Entre o pessoal do DAB e o pessoal do PNI. A gente não sabe como é que vai ser. Eu acredito que não vai demorar, porque são sistemas que trabalham com o mesmo banco de dados, né, que é o POSGRI. Então, eu acho que para fazer essa interligação, eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que talvez ele vá puxar a sua base do CPNI do centralizador. Então, a gente, antes de vocês fazerem essa questão da migração, eu acho que seria bom vocês comparar o banco de dados da sala com o do CPNI centralizador, né, para ver se bate com essas informações, que depois a gente eu vou estar repassando para vocês um passo a passo de como é que você vai fazer essa comparação, tá? Eu vou comparar quantos pacientes eu tenho na minha sala de vacina, quantos registros de dose eu tenho, quantos boletins de movimentação eu tenho, e depois eu vou lá no meu centralizador e vou dar uma olhada para ver se bate com a mesma coisa que tem lá na sala de vacina. Então, se tiver ok, aí sim, eu acredito que essa parte de interligar os dois sistemas, eu acho que ele vai buscar da tua base do CPNI centralizador. Pessoal, o que ele fala na portaria, o prazo para início do uso é de 60 dias, o que ele está dizendo lá, pessoal, não é que seja 60 dias, ele está dizendo que o estabelecimento de saúde tem que se adequar até 60 dias, até 60 dias. Então, até o dia 23 de novembro,
as salas de vacina já têm que estar trabalhando com o eSUS no modo do registro de vacinação. Então, lá fala que é até 60 dias. Então, a partir... É tanto que lá na portaria, lá no final, ele diz que essa portaria ela é válida a partir da sua publicação. Então, lá ele está falando que esse prazo é até 60 dias. Eu já expliquei a questão da transição do banco de dados. A gente vai aguardar isso aí, como é que vai ser essa questão entre o DAB e o pessoal do PNI. Estão perguntando aqui se pode instalar o eSUS no mesmo computador que tem um CPNI. Eu acredito que sim, que eu já conheço alguns municípios que já estão trabalhando a nível de estabelecimento de saúde, né, lá no computador da sala de vacina, eles já têm os dois sistemas, né, do CPNI e o eSUS trabalhando no mesmo computador. Prazo limite para vocês migrarem, né? Para os municípios, né, os estabelecimentos, para migrar para o eSUS, conforme a portaria. Então, vocês têm até o dia 23 de novembro desse ano para todos os estabelecimentos que são de atenção primária, somente os estabelecimentos de atenção primária, para já estarem trabalhando com o modo de vacinação do eSUS. Na minha sala trabalho com 2 computadores. Pessoal, novamente a gente... eu não sei como é que é o eSUS, se o eSUS trabalha a nível de equipe, porque o CPNI ele trabalha a nível de CENES de estabelecimento, mas a gente sabe que tem alguns estabelecimentos que tem 2 ou 3 equipes, né, de PSF funcionando dentro daquele mesmo estabelecimento. Então, eu não sei se no eSUS o registro dessas informações é conforme a equipe, né? Eu acredito que seja, eu acredito que o registro é conforme o profissional. Mas como a gente vai estar trabalhando no módulo de vacinação, então, no caso ali vai ser o vacinador, então eu acredito que não vai ser... não tem como você separar o banco de dados de equipes, né, nessa questão do módulo de vacinação para o sistema do eSUS. Com relação a essa portaria, pessoal, ela foi publicada na semana passada, a gente já repassou para vocês. Eu acho que eu vou estar encaminhando ainda hoje para o pessoal das regionais, junto com a portaria que saiu na semana passada e a nota técnica que saiu ontem, né, o comunicado que saiu ontem. A gente vai estar encaminhando para as regionais, de modo que elas repassem para os municípios com relação a essa questão da mudança do registro de vacinação do CPNI para o eSUS. Outra questão, nós estamos vendo aí como é que vai ficar também, pessoal, a questão da correção do banco de dados. A gente sabe que foi feito um acordo entre os gestores, né, na tripartite, né, entre os gestores estaduais, gestores municipais, pessoal do CONAS, do CONASEMES, tá? E aí foram pactuado que vocês tinham que fazer essa correção do banco de dados de 2017 e 2018 até o final desse ano. Eu não sei como é que vai ficar agora essa questão devido a essa mudança agora para o eSUS, tá? Porque se você mudar para o eSUS, esses dados você não vai conseguir corrigir, porque o eSUS ele não corrige dose digitada errada. Então vocês vão ter que continuar ainda fazendo essas correções no CPNI. Agora, eu não sei como é que vai ficar, se ele vai receber 2 bancos de dados, né? Receber um banco de dados do CPNI e receber um banco de dados do eSUS. Essa portaria está ainda muito falha ainda com relação a essa questão que a gente não sabe. Como é que fica o estabelecimento? Tipo assim, se eu migrar aquele estabelecimento para trabalhar o eSUS, como é que eu vou fazer com aquele banco de dados? Eu tenho que desabilitar aquela sala lá no site do CPNI, tá? Para não ficar enviando banco de dados dos 2 sistemas, mandando um banco de dados do CPNI e mandando também banco de dados do eSUS. Tá? A gente ainda está tentando ver isso aí com a coordenação nacional. Com relação a essa capacitação para vocês, vacinadores e enfermeiros, com relação à utilização do módulo de vacinação no eSUS, a gente vai ver com o pessoal aqui do estado, lá da atenção básica, né? Com o nosso amigo Paulinho, né? O Paulo, vou ver com ele lá como é que a gente vai fazer essa questão da capacitação. Se há essa possibilidade da gente fazer uma capacitação com vocês, não sei como é que vai ser, se vai ser a nível central ou a nível regional, ou se a gente faz apenas um informe e manda para vocês.
Mas aí isso vai ser uma coisa ainda a ser acordado entre as coordenações, né, e as gerências para ver como é que a gente vai fazer, tá? Mas o que a gente já andou observando que tem muitos municípios que já estão trabalhando com modo de vacinação no ESUS. Mas acho que são poucos. Na maioria, se não me engano, no último levantamento que eu fiz, eram só 34 ou era 36 municípios que estavam trabalhando com o módulo de vacinação no ESUS. Então, algo em torno de uns 15% só dos municípios do estado. Outra questão também que vocês estão falando aí é com relação ao CDS, né? Então, tem alguns estabelecimentos de saúde que não tem o PEC, o ESUS PEC, tem o CDS. Então, para quem tem o CDS, vocês vão estar utilizando a ficha e estar informando esses dados no sistema do CDS. A questão do CDS, pessoal, é que ele não tem o aprazamento, tá? E para fazer o aprazamento, vocês vão ter que estar fazendo esse agendamento no próprio ESUS PEC, né? Lá na base central do ESUS do teu município, né? Com relação à questão aqui, Sérgio, eu tenho 5 computadores na sala, instalo só um computador, o ESUS. Pessoal, o ESUS ele é para funcionar na sala de vacina, tá? Se naquele estabelecimento de saúde eu tenho 1 ou 2 salas de vacina, então eu tenho que ter 1 ou 2 computadores em cada sala, um computador em cada sala para fazer o registro do vacinado, tá? O paciente ele vai ter que entrar ainda lá, que eu não sei como é que funciona direito essa questão do ESUS, mas se eu não me engano, parece que tem um módulo lá na recepção da unidade para você pegar o paciente e dali aquele paciente ele vai ser encaminhado para a sala de vacina. Então lá na sala de vacina, a vacinadora também tem que ter um computador com ESUS para ela receber aquele paciente que deu entrada lá na recepção e fazer o registro da vacinação, porque na hora que ela clicar lá no módulo dela de vacinação, ela vai ver quem são as pessoas que já foram agendadas lá na recepção para tomar uma determinada vacina lá no sistema do ESUS. Então, essa questão aí, vocês vão ter que trabalhar da mesma forma com o CIPNI. Se eu tenho 1 ou 2 salas de vacina dentro do mesmo estabelecimento, cada uma delas tem que ter um computador com o ESUS também funcionando. A orientação que a gente tinha, né, era para fazer essas correções até o final do ano, né, no CIPNI. Tá? Então, se você mudar não, você agora é obrigado mudar para o ESUS. Tá? Então, até o dia 23 de novembro, as salas de vacinas têm que mudar para o sistema do ESUS. E a partir do dia 23 de novembro, o API Web também não vai funcionar. De acordo com a portaria aí que foi referenciada, ela diz que no dia 23 de novembro o API Web vai ser também desativado, né? Então nós temos alguns municípios que estão trabalhando aí no caso com o API Web. Então esses municípios vocês têm que logo se adequando a essa questão do ESUS para o módulo de vacinação. Nós vamos ver, pessoal, essa questão da capacitação. Nós vamos ver direitinho, né? Uma coisa que tem que ser acordada entre as coordenações e o pessoal das gerências, para tentar fazer essa capacitação com vocês no modo de vacinação do ESUS. Até eu vou querer também essa capacitação. Pessoal, quem utiliza o CDS, pessoal, quem utiliza o PEC, a orientação, de acordo com o que eu vi lá, né, com o Paulo, lá na atenção básica, é vocês digitarem no mesmo dia. O ESUS ele não vai aceitar você digitar registro de vacinação aplicada em dias posteriores. Então, se eu fiz 50 doses de vacina hoje mesmo eu tenho que digitar todas essas 50 doses no sistema do ESUS. Tá? Se eu for digitar elas amanhã, você só vai conseguir digitar elas como registro anterior. E a gente sabe que registro anterior não entra como dose aplicada, e se não entra como dose aplicada, não entra também para as coberturas vacinais. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos a isso aí. Pessoal, a gente agradece, então, a participação de vocês, o pessoal do canal Educação. A gente também está disponibilizando aí para vocês os telefones, os e-mails, né, os contatos no WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem.
Assim que sair alguma coisa com relação ainda a essas pendências dessa migração do ESUS para o CIPNI, a gente repassa para vocês nos grupos que a gente tem lá no WhatsApp e também na nossa página lá no Facebook, como a gente já colocou hoje essa questão da videoconferência, tá? A Samara repassou, a gente já colocou lá para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. A gente vai estar vendo também, junto com o pessoal lá da Atenção Básica do Estado, o pessoal da Coordenação Nacional do PNI, como é que vai ficar essa questão dessa migração desse banco de dados do ESUS, né, do ESUS para o CIPNI, como é que vai ficar essa questão desses registros de vacinação. Então, nós temos ainda muita coisa ainda que está em aberto para a gente, tá? Então, qualquer coisa que surgir, a gente vai estar repassando para vocês. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e um bom dia.